Meus irmãos, eu queria convidá-los que hoje nós pudéssemos fazer uma pequena interrupção na nossa exposição em 1 João, e pudéssemos ler o texto de Gênesis, por favor, capítulo de número 16. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, Gênesis 16. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, e depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu luz a Ismael. Sei que a história é muito conhecida de todos nós. Praticamente a conhecemos de memória. Contudo, ela tem sido muitas vezes anunciada, na minha opinião, de uma maneira que não faz justiça ao propósito com o qual esse texto foi escrito. A Bíblia não é uma coleção de lições morais. Não é, na verdade, ela não foi escrita para simplesmente nos dar uma maneira de viver. Ela não é uma filosofia, a Bíblia não é um livro de cabeceira, embora eu recomende que deixe a sua na cabeceira da cama para poder ler sempre que puder. Mas não é aquele livro que lemos para tirar algumas lições, para encontrarmos, digamos, algumas formas pelas quais podemos viver. Não é um livro de conselhos, ou não é, como eu vi nesse fim de semana, aliás, me surpreendi que fazia muito tempo que não via, não é aquela famosa caixinha de promessa que você retira um texto, encontra lá um texto que te dá uma promessa qualquer, na qual você vai confiar, ou quem sabe, ter uma gota de otimismo nesse oceano de angústias e aflições que vivemos. A Bíblia não é nada disso. E por isso não podemos ler esse texto sob a perspectiva de uma lição moral. Esse texto, embora revele a omissão de Abrão,
não foi escrito para nos ensinar sobre essa omissão. Abrão, aqui ainda chamado de Abrão, no capítulo 17, ele passa a ser chamado de Abraão, nessa renovação da aliança que o Senhor faz com ele, é claramente um homem omisso, que deveria ter assumido o seu papel junto à sua família, deveria estar firme, principalmente confiado na promessa do Senhor, e firme nessa promessa ele deveria claramente ter dito à sua esposa que não, que eles deveriam aguardar a promessa do Senhor que viria. Os irmãos sabem, quando Deus chamou Abraão, ele estava com seus 75 anos. Ismael nasce aos 86. Portanto, por volta dos 85 anos de idade, ou seja, 10 anos que ele estava peregrinando, e não vindo se cumprir a promessa, é que Sara, ou Sarai, faz essa proposta. Uma proposta que surge exatamente do contexto social e cultural daquele período. Se, na verdade, Sara acolhesse essa criança quando nascesse, ela seria filha, sim, da serva, mas seria herdeiro de Abraão e, portanto, aqui, segundo provavelmente imaginou, poderia ter cumprido a promessa que Deus fizera. Ou seja, é preciso que haja uma ação humana para fazer com que a promessa de Deus se realize. E Abraão devia ter tido a atitude firme, fiel e justa de alguém que crê. Ele, que é chamado pai da fé, deveria nesta ocasião ter agido com fé, o que ele não fez. Seu coração cheio de dúvidas, como realmente aparece ao longo de várias narrativas, aqui claramente dá um espaço para esse conselho de Sara. Mas também não fala de Sara o texto, ele não tem essa intenção de nos ensinar os erros de Sara, embora eles estejam evidentes. Uma mulher com certeza impaciente, precipitada nas suas decisões e marcada aqui por um grave grau de ciúmes diante da sua serva. Uma mulher que tomou uma decisão e depois acusa o marido da decisão que tomou. Ou seja, eu lhe dei a minha serva para que ela pudesse conceber e agora ela concebeu, ela me despreza, então o Senhor me julgue entre eu e ti. Como se de fato a falha tivesse sido originada no erro, claro, da omissão de Abrão, mas a proposta original provindo dela. Uma mulher marcada exatamente por essa precipitação, por essa impaciência, por essa condição de ausência também de fé. Porque não havendo Deus cumprido até agora, já sendo 10 anos se passado e eu não concebendo, e a velhice já tendo chegado, claro, ela na verdade imagina que é impossível que isso ocorra e alguma outra solução poderia ocorrer. Mas com certeza não é essa a intenção de quem escreveu o texto. Não é nos falar dos erros de Sara, como também não é para falar dos erros de Agar. Aqui também perfeitamente descrita em seu orgulho e em sua soberba. Uma escrava que agora, tendo se deitado, tendo sido dada ao seu senhor, concebe dele, e nesse ato, diz o texto, que ela despreza a sua senhora. Ou seja, se enche de orgulho, se enche de soberba, porque ela conseguiu engravidar e a sua senhora não. E que quem sabe agora ela seja também uma senhora, afinal de contas, é ela quem traz no ventre o filho do seu senhor. E movida de todo esse orgulho, com certeza foi a razão pelo desprezo, ou do desprezo que ela manifestou em relação à sua senhora Sara. Poderia, mas não é essa a intenção. Como também não é uma lição sobre família. Não sei se você já ouviu isso, mas nós usamos esse texto muito para falar sobre como nos conduzir em família. E particularmente uma família em que não existe aqui uma reconciliação. Na realidade, esse lar ou essa casa não volta a viver em paz como nós podemos imaginar e como nós lemos futuramente lá no texto adiante, quando o próprio Ismael despreza Isaac e então Deus determina a Abraão que mande Ismael e Agar finalmente embora depois de Isaac ter nascido. Não é essa a intenção do texto, não é nos trazer algumas perspectivas acerca de como viver, a não ser omisso, a ser humilde, a não ser arrogante, a não ser impaciente, a confiar no Senhor. A intenção não é nos dar essas lições, que muitas vezes são apenas lições morais. Esse texto tem uma intenção evidente e foi escrito por um propósito também evidente.
é revelar, afinal de contas, quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Sara e quem é o Deus de Agar. Afinal de contas, quem Ele é. Neste momento que é um momento de profunda aflição e angústia. Lembre-se, Agar foi humilhada pela sua senhora e então humilhada ela foge da presença de sua senhora. Sendo ela uma escrava egípcia, pode ser assim, que ela estivesse a caminho de volta para o Egito. Mas o que uma mulher grávida, abandonada no deserto, sozinha, conseguiria fazer, retornando para a terra, dificilmente chegaria até lá. Sem alimento, sem sustento, sem água, afinal de contas, o qual seria a esperança desta mulher? Nenhuma. Ela está em meio a uma aflição e foge tempestivamente, exatamente para que não enfrente aqui a dureza do juízo de sua senhora. E em meio a essa fuga, uma mulher que é escrava, que está longe dos seus deuses, afinal de contas, os seus deuses seriam os deuses egípcios, e que também não tem nenhum direito ao Deus do seu senhor, porque é Deus de Abraão, é Deus de Sara, mas não é Deus dos escravos. Uma mulher fora da aliança, porque na verdade não faz parte da linhagem de Abraão. Uma mulher fora do pacto. Qual a esperança poderia haver? E assim, desprovida de toda e qualquer graça, é que ela caminha no deserto até ser encontrada pelo anjo do Senhor. Importante palavra, se você gosta de sublinhar suas Bíblias, eis aí um texto que você deve sempre sublinhar. Anjo do Senhor é uma referência à nossa segunda pessoa, do Deus triuno. É quase sempre uma manifestação do Filho. É com o anjo do Senhor que o próprio descendente de Abraão, Jacó, luta e é chamado então de Israel, e que lhe fere o nervo da perna, provavelmente o nervo ciático, naquela luta antes de atravessar o val de Jaboque. É o anjo do Senhor que aparece diante de Abraão, anunciando a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, e a quem Abraão sacrifica. Esse anjo do Senhor é a própria pessoa de Deus. É Deus quem, na verdade, se aproxima dele. É Deus, na verdade, quem encontra, na realidade, Agar a caminho aqui da sua descida provável para o egípcio, junto ao poço de Sur. Ele faz a pergunta: de onde vens e para onde vais? E a partir daqui, o texto nos mostra, afinal de contas, quem é esse Deus, que Agar não conhece, mas que agora ela passa a conhecer. Observe, diz o texto então, verso 9, disse-lhe o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Volta e humilha-te. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael. O nome Ismael, essa expressão final que nós sempre encontramos de El, que é sempre uma referência ao nome de Deus ou a Deus. É assim que Emanuel é o Deus El conosco. É assim que Eliezer é El, Deus é o meu auxílio. Portanto, essa final, essa, digamos, sílaba que acontece nos nomes muito comum em Israel, ou pelo menos na Escritura, sempre é uma referência a Deus. Israel é aquele que contendeu com o próprio Deus. Mas o que significaria Ismael? O Deus que ouve. Deus ouviu Agar. E exatamente isso que Moisés queria que o povo pudesse entender ao narrar esse texto. Que Deus é aquele Deus que ouve. Ouve mesmo aqueles que não fazem parte da sua aliança e do seu pacto. Ouve aqueles que não estão inseridos no meio do seu povo, mas Ele é o Deus que ouve. Observe, chamarás Ismael, porque o Senhor
te acudiu na tua aflição. Na tua aflição o Senhor lhe ouviu. Essa expressão, ou pelo menos essa ideia, é repetida posteriormente, se você puder, por favor, acompanhar. No capítulo de número 21, Isaac já nasceu. E agora Isaac está sendo, digamos, desmamado. Essa festa aqui é uma festa que era comemorada exatamente nesse período. Portanto, já era um menino, digamos assim, um pouquinho grande. Talvez aqui na nossa igreja viesse à frente também. E diz o texto que Ismael zomba de Isaac. Aquilo que Agar faz com Sara, agora Ismael faz com Isaac. Provavelmente Ismael já um adolescente, fácil de saber, afinal de contas, aos 86 anos de Abraão, nasceu Ismael, e aos 100 nasceu Isaac. Portanto, era um rapazinho, tá? Adolescente, não sei se era da classe adolescentes, mas já era um menino. Com certeza um rapaz, e ele zomba então daquela criança que é seu irmão, e por conta disso, Deus determina a Abraão que envie definitivamente Agar e o seu filho embora. E eles partem, e quando eles partem, diz o texto, no verso 15, do capítulo 21, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se e foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde estás. Ele é o Deus que ouve. É essa a intenção, é mostrar que na realidade o Deus que se revela nessas páginas são exatamente o Deus que durante essa história está pronto a ouvir. Ouviu a voz do menino, ele não ouviu a voz de Agar. Não ouviu o pranto de Agar, mas ouviu exatamente aquele menino, porque na verdade é descendente de Abraão. E por causa de Abraão é que de fato ele o tratou assim. Por conta da sua aliança, por conta da sua fidelidade, por conta de suas promessas, Deus é fiel em seu pacto. E Deus é fiel exatamente em sua aliança. E em virtude disso, Deus se lembrou sim de Abraão e abençoou a Ismael, que é o Deus que significa basicamente o Deus que ouve. É interessante porque nos nossos dias os nomes que damos às pessoas não tem mais muito significado, né? Desde muito tempo. Nem o meu tem significado nenhum. Às vezes as pessoas pensam que é um nome bíblico. Não é. Na verdade é mistura de nomes, né? A arte de misturar nomes. É mais ou menos isso. Então nós hoje damos nomes por estética, porque gostamos do nome, porque achamos o nome bonito. Mas o tempo bíblico era um tempo em que esses nomes eram dados para que eles pudessem ter significados. Todas as vezes que Ismael fosse chamado, estaria sendo lembrado que Deus é o Deus que ouve. Para que isso estivesse impregnado na memória, para que isso estivesse claro, a lembrança. Eu já disse isso e já contei isso aos irmãos, mas me permitam repetir que a história de um pastor que eu conheço e que dizia e anunciava, falava numa série de palestras para famílias, casais, que nós devíamos ter ou fazer como ele faz, ele tinha na casa dele um quadro de memórias, aonde eles colocavam pequenos objetos que fizessem ou trouxessem à lembrança fatos importantes da família. Ele disse que o primeiro objeto colocado ali
foi que eles estavam viajando com a sua família, com seus filhos, numa estrada extremamente abandonada, quando o seu carro parou. A luz de óleo do carro estava acesa e ele foi verificar e não havia mais óleo no motor. Todos sabem que se ele continuasse viajando, o motor ia fundir e ele simplesmente não iria a lugar nenhum. Uma rua, uma estrada abandonada, a esposa e filhos pequenos, ele não pode deixar os filhos para ir atrás do socorro. E um dos seus filhos perguntou: o que vamos fazer, pai? E ele disse: vamos orar. E oraram. E pediram a Deus que pudesse trazer socorro. Depois de aproximadamente alguns minutos, 30 minutos mais ou menos, eis que aparece um carro. E esse carro então, parando, perguntou, disseram: precisamos de socorro, porque na verdade o que aconteceu é que eu parei para trocar o óleo e o rapaz do posto de gasolina, quando colocou o parafuso que realmente veda a saída de óleo, não colocou bem, e aqui na estrada, trepidando, o parafuso caiu e o óleo escorreu. Nós vimos o rastro de óleo e um deles perguntou: por acaso o parafuso era este? Depois os levaram até o posto, colocaram óleo, tinha óleo no carro para que pudesse fazer a volta, colocaram o parafuso. Quando ele voltou à cidade, ele trocou o parafuso do carro e guardou aquele no seu quadro de memória, para que pudesse lembrar todos os dias que Deus é um Deus que ouve. Em meio a toda incerteza e insegurança que a vida reserva, Deus é um Deus que ouve. É por isso que Agar poderia lembrar-se sempre que chamasse a Ismael que Deus é um Deus que ouve. O texto ainda anuncia mais. Diz o verso número 13. Então ela, depois de ouvir tudo aquilo que havia sido dito e as promessas que o anjo deu, diz o texto, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: tu és Deus que vê. Não sei se os irmãos percebem, mas uma linguagem extremamente humana, o que o texto está tentando demonstrar, o que na realidade essa passagem nos ensina, é afinal de contas quem é o Deus de Abraão. É um Deus que ouve e é um Deus que vê. Vê não apenas no sentido de enxergar, mas vê no sentido de estar atento a. Vê no sentido de ter cuidado de. Se você observar, é exatamente isso que o verso 11 diz. O Senhor te acudiu na tua aflição, o Senhor te socorreu, porque o Senhor é aquele Deus que vê. Aquele Deus que ouve, mas o Deus que também enxerga, que consegue realmente saber o que ocorre conosco. Aliás, a Escritura nos ensina isso diversas vezes. Nós é que temos certas dificuldades em enxergar, em ler, em perceber isso. Um dos salmos mais bonitos e cantados, e que fala que, na verdade, que nós podemos colocar a nossa cama em qualquer lugar que quisermos, um profundo abismo, onde estivermos, mas que na realidade não conseguimos fugir da presença do Senhor. A ideia do salmo é exatamente de que Deus está sempre conosco. Se faço a minha cama nos céus, lá estás. Se no abismo, lá estás também. Ainda que eu não consiga enxergar absolutamente nada em frente, diz ele que as trevas e a luz para o Senhor são as mesmas coisas, porque Deus sempre vê, porque Deus sempre enxerga. O que aquele salmo nos ensina não é que nós devemos ter temor do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas, quando nós tentamos nos esconder dele. O que o texto está nos ensinando é que não existe circunstância nenhuma que possa fazer com que Deus não nos veja, com que Deus não saiba, como cantamos hoje à noite. A palavra não me chegou ainda aos lábios e o Senhor já conhece. Eu não sei exatamente ainda o que me aflige o coração, não sou capaz ainda de entender, mas o Senhor já viu, já sabe. Eu não sei se isso
é relevante a você, mas percebam que é exatamente isso que o nome El Roi acontece nesse texto. Por isso ela diz que esse lugar vai ser chamado Be'er La Roi, que é exatamente a ideia do Deus que vê. A nossa vida é marcada de incertezas. Quando eu era pequeno, muitos filhos, né, em casa, sabe como são irmãos, ninguém pode ser igual a ninguém, né? Então, quando se perguntava para o mais velho, o que você vai ser quando crescer? Ele dizia, eu vou ser advogado. O segundo, engenheiro. O terceiro, que sou eu, que nem cresci tanto assim, tinha que ser coisa diferente. Então eu dizia que ia ser médico. Para o bem da medicina, isso não aconteceu. Cresci um pouquinho e então fui jogar futebol. Modéstia à parte, até que não fui dos piores. E durante um bom tempo achava que seria jogador de futebol. Cheguei a ser indicado para treinar alguns times profissionais, etc., aqueles times de base, mas esse tempo passou e realmente a minha carreira futebolística já não consigo jogar nem nos jogos da primavera mais. E a última vez que joguei passei vergonha. Mas tá bom, a gente cresce. E então na adolescência nós começamos a tocar alguns instrumentos, música, eu fui tocar em uma banda, e aí pronto, você já sabe. Achava que ia ser um grande músico, que essa seria a minha carreira. Não durou tanto. Por fim, entrando na juventude, prestei o vestibular e fui fazer economia. Eu jurava que eu ia ser ministro da Fazenda. E dá tempo. Terminei como pastor. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nem depois de amanhã. Nossos planos são nada, são desejos do coração, são anseios, mas são incertos. O que acontecerá amanhã, meus irmãos? Deus vê, já viu, e antes que o fato chegue às nossas vidas, Ele nos socorre em nossas aflições. É isso que na verdade está sendo revelado nesta passagem. Que o nosso Deus nos ouve e que o nosso Deus é um Deus que vê. E que é por essa razão que de fato ela pode perfeitamente dar à luz a um filho e chamar-lhe de Ismael. E desta maneira Deus ensina a Abraão a confiar nele, a Sara a confiar nele, a Agar a confiar num Deus que é o Deus dos seus senhores, porque Ele é um Deus diferente de todos os outros deuses possíveis de serem concebidos pela mente humana, porque Ele é um Deus que ouve e um Deus que vê. Pense comigo, apenas para que possamos concluir. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Sabemos disso. Claro, essas histórias elas existiram e foram narradas oralmente muito antes de Moisés. Portanto, Moisés foi um ouvido que ouviu a história narrada repetidamente desde o tempo, claro, dos descendentes de Adão. Com certeza. Mas quem escreveu foi Moisés. E durante uma peregrinação do povo no meio do deserto, quando às vezes falta água, quando às vezes não se tem certeza de alimento, no momento em que a fé é fragilizada e no momento em que a promessa parece tardia. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. A promessa se cumpriu?
25 anos depois. Eu não me julgo melhor do que Abraão. Com muito menos, eu já teria entrado em desespero. Eu não culpo Sara. Por muito menos, eu já teria dado um jeitinho na história, porque 25 anos aguardando uma promessa. O povo que caminha no deserto, por conta do seu próprio erro, já sabe que vai peregrinar durante 40 anos. A fé fragiliza. A fé, na verdade, se esvai. E em meio a circunstâncias e em aflições assim, é preciso que aquele povo que caminha no deserto saiba que Deus é o Deus que vê e é o Deus que ouve. E que eles podem peregrinar, certos de que Deus estará com eles. Da mesma maneira, meus irmãos, poderíamos pensar, como eu disse, em Abraão, em Sara, em Agar, mas devemos pensar em nós mesmos. Ainda no dia de hoje, eu e você, curvamos as nossas frontes e depositamos nas mãos do Senhor os nossos problemas e as nossas dificuldades. Ainda hoje nós, na verdade, manifestamos ao Senhor aquilo que nos aflige. Com qual confiança? A confiança de que Ele é um Deus que nos vê e um Deus que nos ouve. E que, portanto, a partir de agora o nosso caminho tem que ser um caminho de fé. Não como Abraão, não como Sara, não como Agar. Mas como Deus nos ensina a ser, confiando no Deus que é fiel à sua promessa. O Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que continuamente nos abençoa em todas as circunstâncias e nos guarda e que vê a aflição que nos espera. Por isso, a Escritura nos ensina quem Ele é. Eu espero que você possa confiar nele perfeitamente. Que seja uma semana em que o seu coração seja como o de Davi e você possa dizer: firme está o meu coração, ó Deus. Despertai saltério, despertai, ó harpa. Eu quero acordar a alva, porque a misericórdia do Senhor se eleva e a sua fidelidade acima das nuvens. E por isso eu o louvarei eternamente. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 177. Nós vamos dizer ao Senhor aonde temos posto a nossa confiança. Vamos louvar.